Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para a gente dar uma olhadinha na poesia aqui. Os poemas podem surgir de vários lugares e esse aqui surgiu através de uma recomendação indireta do meu grande amigo Ayoded. O Ayo eu conheci quando eu estava fazendo doutorado, um cara fantástico que se dedica à poesia de língua portuguesa e me apresentou através de um artigo que ele pediu para eu dar uma lida para um poema fantástico de um cidadão chamado Leandro Passos, um poeta jovem de São José do Rio Preto, que publica mais de uma vez nos Cadernos Negros, que é um dos veículos de divulgação do movimento Quilomboje e que tem um impacto fantástico. É um poema que me impressionou bastante e que eu acho que vale a pena dar uma olhada, vale a pena divulgar para mais gente. Vou, claro, aqui me valer um pouco de muitas das intuições e das leituras que o Ayo já preparou a partir do artigo que ele escreveu e que eu tive o privilégio de ler, mas vou incorporar 2 ou 3 coisinhas minhas aqui também. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, um poema de um autor jovem que publica numa revista que chama Cadernos Negros. É claro que a proposta é evidentemente uma proposta afirmativa de identidade. Isso a gente já sabe. O Cadernos Negros faz parte do movimento Quilomboje, que é um movimento cultural de afrodescendentes que procura resgatar muitas das suas raízes intelectuais, valorizando uma perspectiva afrodescendente, uma perspectiva negra. Daí a ideia de quilombo, que é justamente aquela comunidade de escravizados fugidos, misturado, fundido com a palavra hoje, quilomboje, é o quilombo hoje, onde a gente foge da sociedade racista, da opressão, para criar o nosso quilombo de hoje. É um pouco isso que o poema sugerido aqui do Leandro Passos dá umas pistas para a gente. Um poema chamado Dia a Dia, Negra e Negro. Ao sair do teu ilê, negra e negro, pede a Bará para guiar teus caminhos. Ao caminhar, preste atenção, pede a Ogum para lhe dar proteção. Ao lutar no teu trabalho, negra e negro, pede a Odé para dar fortuna. Ao estudar, não se intimida, pede a Xangô para lhe dar justiça. Ao viver bem, negra e negro, pede ao Xum para lhe dar formosura. Não há mal a se temer, o Balauê vai te proteger. Ao escrever poesia, negra e negro, Oxalá com seu Alá te cobrirá. Veja as palavras com as quais te identificas. Ancestralidade nunca se erradica. Um pequeno poema, mas muito significativo, muito interessante. São 4 estrofes, 4 quartetos, razoavelmente curtos, com versos que se misturam aqui a uma série de sonoridades superpostas, bastante interessantes e que são razoavelmente curtas, como eu disse. Tem ecos aqui de versos redondilhos, mas versos redondilhos que se misturam com
outras sonoridades. A gente tem, por exemplo, um verso redondilho escondido dentro do primeiro verso. Ao sair do teu ilê, negra e negro. Na verdade, se a gente prestar atenção só no ao sair do teu ilê, aqui a gente tem um verso redondilho, que se repete um pouquinho mais para frente. No primeiro verso da segunda estrofe, ao lutar no teu trabalho. Ou na terceira estrofe, não há mal a se temer. Ou escondido no verso, Oxalá com seu Alá te cobrirá. Oxalá com seu Alá é um verso redondilho. Essa sonoridade que aparece, desaparece, é um traço interessante aqui, porque ela sugere justamente algo que se revela, se esconde, se revela, se esconde. Voltada diretamente para esse interlocutor negra e negro, anaforicamente repetido em todos os primeiros versos de todas as estrofes. Agora, na verdade, para a leitura, cada poema projeta uma possibilidade de leitura e suscita uma possibilidade de leitura. Esse aqui, acho que suscita uma interessante, que é a leitura de trás para frente. Olhando para o último verso, ancestralidade nunca se erradica. Essa é, na verdade, a ideia que se projeta no texto inteiro. E aqui alguns podem se perguntar, mas ao ler a gente não tem que necessariamente seguir a ordem da enunciação? Sim, segue-se a ordem da enunciação, porque é assim que o poema primeiro aparece para a gente. Por outro lado, quando a gente vai fazer uma leitura mais cerrada, ela nunca é a primeira. E aí é que está o ponto importante. A análise de um poema permite que a gente volte e vire ele de ponta cabeça, como esse aqui sugere. Essa sugestão de que a ancestralidade nunca se erradica, ela é o que dá o significado para todas as menções aos orixás ao longo desse texto. Estão vários orixás mencionados aqui. Bará e Ogum na primeira estrofe, Odé e Xangô na segunda, Oxum ou Balauê na terceira e, por fim, Oxalá nessa última. Um total de 7 orixás, um número sempre bastante significativo, um número sempre bastante emblemático. Orixás que iluminam um interlocutor que é duplo, é a negra e negro, como já tinha mencionado, nessa anáfora que a gente vê ao longo de todos os primeiros versos do poema. O enunciador interpela uma negra e um negro que estão no dia a dia, é o título do poema, dia a dia, negra e negro, estão no dia a dia, estão vivenciando as suas experiências, mas essas experiências que são o quê? Sair de casa, sair do seu ilê, lutar no trabalho, viver bem, escrever poesia. Essas experiências são todas filtradas, são todas superpostas pela presença de um orixá. Especificamente, experiências de uma negra e de um negro. Os orixás, essas entidades que muita gente tonta confunde com demônios porque simplesmente se recusa a querer entender o que a espiritualidade, a vivência da espiritualidade de todas as nações humanas está tentando entender. Então, essa espiritualidade, ela se projeta especificamente em cima da vivência dos afrodescendentes aqui no Brasil. Uma vivência de sair de casa. E quem é que vai conduzir nos caminhos? Bará, que é Exu, o orixá dos caminhos, o orixá das encruzilhadas, das ruas, junto com Ogum, que é o caçador.
Ao trabalhar, é justamente Xangô quem vai presidir o mundo do trabalho, o mundo dos prazeres, presidido por Oxum, o orixá da beleza, para, no fim, Oxalá conduzir a poesia. Veja aqui que coisa interessante. É um dia a dia que se projeta a partir da poesia. É um dia a dia que se constrói a partir de uma poesia que é orientada, que é presidida pelas entidades ancestrais da cultura que, ainda que apagada formalmente, sobrevive na latência da experiência de ser um afrodescendente brasileiro. O Leandro Passos, que é um afrodescendente, ele está chamando atenção para quê? Que nenhuma poesia é escrita sem a nossa ancestralidade. A ancestralidade agora, interessante, que surge como? Surge nas palavras. Veja as palavras com as quais te identificas. Deu para notar uma outra coisinha interessante? Essa ambiguidade que tem na cultura supostamente popular, supostamente, todas as aspas possíveis, ignorante no sentido de não formalizada, porque é a cultura, a dos orixás, que a gente não aprende na escola. Eu duvido que alguém aqui tenha tido alguma aula sobre orixás. É uma cultura que a gente não aprende por livros, é uma cultura que a gente aprende na vivência, no dia a dia. Agora, essa cultura é vazada através de um vocabulário que lança a mão da segunda pessoa do singular, tu. A negra e o negro são mencionados por tu. Não te esqueças, teu trabalho, teus prazeres. Aqui a gente tem tanto o estilo mais elevado quanto o estilo mais baixo. As coisas estão misturadas, porque essa ancestralidade, que é sufocada e apagada, ela resiste através de palavras, resiste através da reelaboração dessas palavras. E a reelaboração dessas palavras surge como? Exatamente na poesia. Surge na reconstrução desse passado que vai ocupar um espaço onde? Vai ocupar um espaço na poesia, vai ocupar um espaço na repetição dessas interjeições negra e negro, negra e negro, negra e negro, negra e negro, que aparecem ao longo do texto todo, através desses versos redondilhos que faiscam de momento a momento para marcar um ritmo compassado, que é o ritmo da poesia, é o ritmo do movimento, é o ritmo da cultura especificamente popular, da cultura que passa de pessoa a pessoa e não de livro a livro, que passa na experiência e que aflora onde? No poema, porque todos, negra e negro, são capazes de escrever essa poesia que vai ocupar o seu lugar num espaço cultural de resistência, de afirmação, como são os cadernos negros, mas que transborda e passam para toda uma possibilidade de leitura, como essa que a gente está tentando humildemente fazer agora, para que outras pessoas conheçam também essas possibilidades da negra, do negro e dos orixás.